Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Adriana Bandeira e esse é um canal dedicado aí aos professores com ideias de gamificações utilizando PowerPoint e Excel. Se esse conteúdo te interessa, já deixa o seu like e também não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, certinho? Hoje eu trago para vocês a ideia da Flávia. A Flávia me sugeriu que eu fizesse um Ludo no PowerPoint, uma gamificação do Ludo. E é claro que eu abracei essa ideia e trouxe para vocês o tutorial. Então, a partir de agora, vocês vão acompanhar passo a passo para que você possa executar aí, juntamente comigo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo com o maior prazer. E lembrando também que se você quiser economizar energia e tempo, se quiser algo mais prático, aqui na descrição do vídeo tem um link, você fala diretamente comigo, você pode adquirir por um preço muito em conta esse jogo que eu vou apresentar para vocês agora. Certinho? Então vamos lá para o tutorial. Vou mostrar aqui então a apresentação do Ludo para vocês. Eu fiz esse jogo em duas versões, com 4 equipes e com 2 equipes. Ambas têm perguntas e a quantidade de perguntas são de 20 perguntas que eu fiz. Claro que se você fazendo aí, você edita da maneira como quiser. Essa primeira apresentação aqui, quem adquirir o jogo, né, vai adquirir essa apresentação uma forma mais lúdica, mais explicada, para poder passar para os alunos, para aqueles que vão jogar. Então aqui primeiro explicando que esse jogo ele é baseado no jogo de tabuleiro Ludo, com algumas adaptações, né? Então, nesse caso aqui, a turma será dividida em 4 equipes, vai ser feito um sorteio para saber quem vai começar, e quando começar o jogo vai ser no sentido horário. O dado será acionado a cada jogada, e aquele que tirar 1 ou 6 tem o direito de sair, né, de iniciar o jogo do tabuleiro. Lembrando que, nesse caso aqui, eu coloquei uma regrinha. Se quiser permanecer, permaneça, se não pode editar. A regra é o seguinte, que se porventura um time rodar o dado mais 3 vezes e não atingir o número 1 ou 6 para iniciar o jogo, ele vai ter o direito de iniciar o jogo, de sair com um peão, né? E aí, toda vez que tirar o número 6, sempre tem o direito de jogar novamente. E quando chegar no final, né, aqui no centro, ele também tem o direito de jogar mais uma vez. O objetivo do jogo é que os 4 peões da mesma cor cheguem ao centro do jogo. Para isso tem que fazer todo o caminho. Aí eu coloquei aqui, ó, um link para mostrar como que é o caminho, tá? Então é esse, por exemplo, o caminho que o time amarelo tem que percorrer. E aí o time azul vai começar aqui nessa estrelinha, vai fazer também todo o percurso e vai finalizar aqui, e assim por diante. Quando o peão estiver na linha de chegada, ou seja, aqui, ó, nesse campo que é colorido, ele só vai poder avançar se ele tirar no dado uma numeração menor do que ele precisa para chegar ao centro, ou a quantidade exata. Se ele tirar maior do que a quantidade, ele não vai poder andar. Por exemplo, digamos que o peão esteja bem aqui, ó, neste campo. Então ele falta 1, 2, 3 casas para chegar ao centro. Se ele tirar no dado 1 ou 2, ele vai andar. Se ele tirar 3, ele vai chegar ao centro. Se ele tirar 4, ele não vai mover o peão do lugar, tá? E aí, durante o trajeto, serão apresentadas um total de 20 perguntas, a quantidade que eu coloquei. Essas perguntas, elas estão espalhadas de maneira aleatória dentro desse tabuleiro, tá? Se um jogo com as 4 equipes, vão ser 5 perguntas para cada equipe. E se for 2 equipes, 10 perguntas para cada equipe. O tempo de resposta eu coloquei 30 segundos, mas obviamente você vai colocar de acordo com a necessidade de vocês. Quando responder, tem 2 situações, respondeu corretamente ou errado. Se for corretamente, o time vai ganhar um bônus de andar mais uma casa, andar 2 casas, né? 6 casas. E se por acaso o time errou, ele vai ter um ônus, que vai ser ficar sem jogar, deixar que o adversário ande, né? E assim por diante. E aí a gente vai começar o jogo. Desse momento em diante, nós só vamos trabalhar com o clicar do mouse, tá? Então é esse o nosso jogo, tabuleiro de 4 equipes. O dado
O dado eu já havia explicado no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu o vídeo, assista. Vou deixar o card aqui em cima. Então, precisa saber como que faz esse dado. Digamos que o time verde vai começar. Então, vou rodar o dado. 5, ele não vai começar. Vamos pro time amarelo agora. 3, time azul, 6. O time azul tirou 6, ele tem o direito de andar no tabuleiro. Porém, eu vou escolher um peão, andou. Pronto. Como ele tirou 6, ele pode sortear novamente. 4. Então, agora ele vai ter que andar 4 casinhas. 1, 2, 3, 4. Para andar essas casas, precisa então clicar no peão, tá? Em cada peão. Se porventura, aí agora é o time vermelho, depois o verde, depois o amarelo, depois o azul e assim por diante. Se o azul for rodar o dado e aparecer o número 1 ou 6, ele tem o direito de andar com esse peão aqui, uma casinha ou 6 casinhas, ou tirar um outro peão aqui para iniciar a rodada, tá? Eu vou continuar andando com esse peão para a gente poder ver como que vai surgir a telinha de pergunta. Mas lembrando que a cada rodada tem que ser girado, sorteado o dado, né? E também tem que dar espaço para cada time fazer esse processo. Então vamos lá. Pronto. Chegou no momento uma pergunta aqui, que apareceu essa pergunta. Eu vou clicar nessa telinha de pergunta, ele vem para o painel de perguntas, tendo as 20 situações aqui. Digamos que ele solicite, que eles optem pela pergunta número 12. Eu clico, ela vem para a telinha de número 12. Esse peão aqui, ele está contabilizando o tempo, que é de 30 segundos para a resposta, e vai acabar o tempo quando ele chegar ao final. Acabou o tempo, ou a equipe respondeu, eu vou clicar em ver a resposta para poder conferir a resposta. Quando eu clico, olha o que acontece. Desce a resposta para mim, para a conferência, e aí eu tenho o campo de exato, né, que respondeu corretamente, que respondeu errado. Nesse caso aqui, se ele respondeu corretamente, ele vai andar mais 2 casas. Se ele respondeu errado, ele vai escolher um oponente para andar 6 casas. Então, digamos que respondeu correto. Eu vou clicar na setinha, vai vir para a tela principal e ele vai continuar, então, andando, seguindo o fluxo do jogo normal, tá? Eu vou continuar seguindo aqui para a gente poder ver como é que vai acontecer lá no final. Lembrando que quando a gente clicar, tem que tomar um cuidado, porque são animações de trajeto. Se a gente clicar nas casinhas que não deveriam clicar, por exemplo, sorteou o número 3 e você sem querer clicou aqui 4 vezes, não tem como voltar com o peão, a não ser que você faça todo o trajeto e depois chegue ao final. Isso não é legal, né? Então, vamos lá, continuando. Chegou aqui no final, nessa linha de chegada, digamos que eu estou aqui. Então, falta 1, 2, 3, 4 casinhas para chegar no centro. Vou rodar o dado. 3. Então, eu posso andar 3 casas. Agora, eu só vou mexer com esse peão quando o dado sortear o número 1. Se sortear outro número, então segue ou outro peão que eu estiver aqui no tabuleiro andando, ou então o meu outro time, né? Aliás, o outro time, né? O oponente vai ter o direito de rodar o dado, tá? Então, aqui eu só vou entrar quando eu tirar o número 1. Digamos que eu tirei o número 1, quando eu chego, aparece esse GIF, né, de fogos de artifício, dizendo que eu cheguei. Então, toda vez que chegar um peão dentro do círculo, dentro do centro, vai aparecer esse fogos, certo? Então, é esse o nosso jogo. Bora lá pro tutorial. Já deixei separado aqui algumas coisas que eu preciso, tá? Primeiro, a questão do tabuleiro. Gente, vocês podem procurar na internet, achar um tabuleiro e colocar esse tabuleiro pronto. Eu preferi fazer o meu tabuleiro. Então, eu peguei uma imagem e fui refazendo esse tabuleiro, tá? Por quê? As imagens que eu encontrei não tiveram uma qualidade muito boa. Então, quando eu expandia, essa minha imagem perdeu um pouco da qualidade. Como eu prezo muito pela qualidade dos meus materiais, eu optei por executar. Então, eu mesmo fiz o meu tabuleiro. Outra coisa também, outra dica. Utilizem de slide mestre, tá? Porque nós vamos ter muitas animações, muitos elementos, então utilize o slide mestre. Eu vim aqui em exibir, slide mestre, peguei aqui, ó, o meu tabuleiro, ó, coloquei aqui,
E também coloquei essa moldura azul aqui, tá? E também deixei um slide em branco. E é só fechar depois. Aí, vamos supor, abrir aqui um novo slide, ele tá branco. Eu quero colocar o tabuleiro, então eu clico com o botão direito, layout, e aí eu escolho o layout aqui do tabuleiro, tá? Então, tudo isso daqui tá no próprio slide, o que é bem melhor. O dado, né? Eu já expliquei já como que faz o dado. Vou deixar no card aqui em cima, para que vocês possam executar esse dado e colocar aqui. Eu personalizei ele, né, com os bonequinhos, né, dos pinos aqui, e também o meu botãozinho de play, de jogar, também foi estilizado. Beleza, os peões. Os peões eu peguei nesse site aqui, ó, nesse vector.me, não sei como que fala, mas é esse site aqui, onde ele tem imagens em SVG. SVG são imagens vetoriais que permitem a gente trocar a cor. Então, por exemplo, digamos que eu queira inserir esse ícone aqui, digamos que esse ícone aqui fosse o peão. Então, você vem descarregar a imagem. Quando ele descarregar a imagem, vai aparecer um monte de arquivos. Você vai escolher esse arquivo SVG no final. Então, eu vou pegar ele aqui e vou arrastar para o meu arquivo. Então, ele vem para cá. E aqui, ó, no baldinho de tinta, a gente pode recolorir da cor que você quiser, tá? Então, pega lá o seu pino, né, o seu peão, e coloca ele, vai duplicando e vai colocando nas cores verde, amarelo, azul e vermelho. Outra coisa também que eu fiz no pino foi ter colocado esse efeito de forma, o bisel, esse aqui, ó, do oblíquo, tá? Porque ele sem efeito, ele fica assim. E aí eu não gostei muito dele sem esse efeito. Por isso eu coloquei o efeito do, que eu acho que é bisel, que até hoje eu não sei. Gente, alguém poderia me ensinar, né? Pra saber se realmente é assim que fala. Vocês entenderam? Ok, vamos então começar a fazer a nossa animação. Essa parte de fazer animação é a parte mais tensa do nosso jogo. Por quê? Requer muita atenção, porque é cheia de detalhes, tá? Muito minucioso. Então, atenção. Antes de começar a animação, renomeie as suas peças. Então, clique, sempre a gente vai ter que clicar no elemento, vem formatar e painel de seleção. E aqui você vai renomear as suas peças. Então, cada peão aqui eu coloquei peão verde 1, peão verde 2, peão amarelo 1 e assim por diante, tá? Então, renomeie porque é muito, muito, muito importante. Vou fazer então essa animação aqui do peão amarelo. Vamos lá em animações. Animações de trajeto, linha, né? Quando a gente coloca animação de trajeto, ele aparece esses dois círculos, o verde e o vermelho. O verde é onde inicia, o vermelho é onde finaliza. Então, eu vou pegar esse vermelho aqui e vou colocar em cima do meu quadradinho que tem a estrela. Pronto. Adiciona animação, linhas. Agora, essa próxima animação vai começar aqui na minha estrela. Então, eu vou pegar o ponto verde e colocar para cá. E o ponto vermelho no meu segundo quadradinho. Adicionar animação, linhas. O ponto verde vem aqui, onde finalizou o vermelho anteriormente, e o ponto vermelho vem no outro quadrado. Adicionar animação, linhas, o ponto verde vem para cá, e o ponto vermelho vem aqui para baixo. Novamente. Quando chegar nesse ponto aqui, adiciona animação, linhas, o ponto verde vai começar aqui, e o ponto vermelho vai finalizar aqui embaixo. Vamos fazer toda essa animação, todo esse percurso até o final. Eu vou fazer aqui, depois eu volto. Beleza, finalizei todas as minhas animações, tá? É um total de apenas 57 animações de trajeto para cada pino. Por isso que eu falei que é uma coisa demorada. Uma coisa que ninguém me perguntou, mas eu estou respondendo, que eu demorei cerca de 15 minutos para fazer cada pino. Claro, isso no início, né? Depois a gente acaba ficando cansado e acaba demorando um pouquinho mais. Mas tenha calma, paciência, respira, relaxa e faça que vai dar certo. Quando a gente faz as animações de trajeto, ele vem automaticamente com um intervalo de 2 segundos. Ou seja, para cada
passo de um quadradinho por outro vai demorar 2 segundos. É um tempo muito grande. O que a gente vai fazer? Vai selecionar todas as animações, clicando no início, pressionando o Shift e a setinha para baixo. Vamos selecionar tudo. Quando a gente seleciona tudo, ó, os fantasminhas vão começando a se preencher, né? Beleza. Selecionamos tudo, clica no botão direito, vem em opções do efeito e vamos colocar o intervalo de 0,5 segundos. Pronto. E aí vocês vão ter que fazer o teste de qualidade, que é para quê? Saber se está tudo certo. Porque, como são várias animações, pode acontecer algum problema. Então é melhor a gente identificar agora do que identificar lá na frente. Então, aqui no menu Animações, nós temos Visualizar. Clique em Visualizar e assiste, tá? O que está acontecendo das animações. Então, ela tem que percorrer todo o caminho e é o momento de você prestar bastante atenção para saber se o pininho está andando certinho em cada quadradinho. Beleza, animação pronta e a animação está correta. O que a gente vai acrescentar? Um GIF aqui no final. Esse GIF aqui eu peguei lá no Pinterest. Vocês podem colocar na internet aí GIF de fogos de artifício, GIF de confetes, alguma coisa nesse sentido. Quando a gente inclui um GIF na nossa apresentação, quando eu coloco para apresentar, o GIF fica já funcionando o tempo inteiro, né? Mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele apareça somente quando o meu pino amarelo chegar aqui ao centro. O que a gente vai fazer? Vai clicar em adicionar animação e colocar para aparecer. E eu também preciso adicionar animação para ele sumir, porque se ele não sumir, ele vai continuar aqui pro resto da vida. Também não é isso que eu quero. Então eu venho adicionar animação no GIF e desaparecer. Vamos lá para o painel de animação. Quando eu vim para o painel de animação, ficou assim. Essa animação de aparecer, eu vou clicar com o botão direito e vou colocar após o anterior. Pronto. Então, o GIF vai aparecer após o anterior. E essa animação de desaparecer, eu vou clicar com o anterior, porém, aqui em atrás, vou colocar 2 segundos. Por quê? Ele vai aparecer 2 segundos depois, ele vai sumir. E aí, um detalhe importante. Todas essas minhas animações que eu fiz nesse peão, que eu renomeei como peão amarelo 1, tem que ter gatilho no próprio peão amarelo 1, porque ele só vai fazer esse percurso todo quando eu clicar nesse peão. Então, eu vou selecionar de novo as minhas animações com o Shift setinha para baixo. Venho aqui em disparar ao clicar em peão amarelo 1. Por isso que é muito importante renomear. Certo? Tá aqui. Beleza. Essa minha animação desse peão foi feito. Agora a gente precisa fazer para os outros. Preciso fazer do 0, 1 a 1? Gente, eu confesso que quando eu fiz o meu jogo, quase todos os peões eu fiz 1 a 1, porque estava dando erro. Eu vou ensinar para vocês como que a gente copia essa animação. Porém, eu já falo, pelo menos para mim, deu muito trabalho, deu muito problema. Então tem que tomar cuidado e atenção. Se ficar muito difícil de solucionar, o melhor então é o que? A gente refazer do zero, tá? Mas eu vou ensinar como é que copia animação. Então esse meu peão tem animação. Eu clico no painel de animação e vou clicar no outro peão do lado. Quando a gente clica, ele vem com toda a animação. Então, ele tem 2 animações aqui, de 2 peões, e acaba confundindo muito. Então, nós vamos trabalhar com o painel de seleção para poder tirar a exibição dos elementos. Ou seja, eu clico aqui nesse primeiro peão, venho aqui em formatar, painel de seleção. Esse meu peão é o peão amarelo 1. Eu vou clicar nesse olhinho aqui e vou tirar. Ou seja, eu já não visualizo ele mais. Se eu não visualizo ele, eu também não visualizo as animações. E isso, para mim, nesse momento, é muito bom. Porque aqui eu só quero ver as animações desse meu segundo peão. Vou lá no painel de animação. Venho aqui, ó, copiar. Aliás, vou clicar na primeira animação com o Shift pressionado, setinha para baixo. Beleza, selecionei tudo.
Quando eu selecionar tudo, eu venho bem aqui, ó. Entre o ponto verde e o ponto vermelho tem uma linha pontilhada. Então, eu vou procurar essa linha pontilhada e vou, ó, mover, tá vendo? Eu vou mover para onde? Para onde estava o meu pino anterior. Quando eu movo o pino anterior, que ele estava bem aqui, observa que as animações, elas estão, teoricamente, no lugar certo. Então, eu solto. Clico fora. E aí, agora, chegou o momento de quê? Da gente avaliar se todas as suas animações estão corretas. Se você olhar aqui, ó, essa mesma animação, ela está errada. Ela está bem aqui, ela não deveria estar. Então, a gente vai ter que vir aqui e corrigir essa animação. Então, ela começa aqui e termina aqui. Não sei, tem que avaliar, tá? Teste de qualidade. Como eu copiei uma animação para outra, ela já veio com gatilho. Então, agora eu não tenho mais aquele visualizar aqui. Como é que eu vou testar a qualidade desse meu peão? Colocando para apresentar e clicando nele 57 vezes, que é o tempo que ele vai demorar para fazer todo o percurso. Aqui de imediato você já viu que deu um problema. Então, tem que ir corrigir. Aí, ó, tá errado isso daqui. Então, a gente vai apertar ESC e vai vir aqui e vai corrigir. Eu não vou corrigir isso aqui agora, mas eu quero mostrar para vocês que, ao copiar essa animação de trajeto, tem que tomar esse cuidado. E se você ver que aqui tem muitas coisas que tá dando errado, às vezes é melhor o quê? Apagar essa animação aqui e começar do zero, tá? Quando a gente copiou a animação, ela não foi a animação dos fogos, do GIF. Então, eu vou clicar no GIF, adicionar animação, aparecer. Adicionar animação, desaparecer. Eu venho pegar essas duas animações e vou trazer para cá. Posso pegar e arrastar até lá no final, ou então eu posso fazer algo que é mais fácil. Disparar em peão amarelo 3. Cadê? Aqui. Já foi pro final. Lembrando que a animação de aparecer fica após o anterior, a animação de desaparecer fica com o anterior, porém com um atraso de 2 segundos. Ui. Tá aqui. Digamos que esse trajeto então esteja perfeito. Vou fazer agora o terceiro. Independente de vocês copiarem a animação ou não, tirem a visualização, tá? Se for para fazer do zero o terceiro peão, já tira a visualização desse daqui. Ah, não, eu quero copiar as animações. Então, clica nele, pincel de animação, clica no próximo. Clicou? Agora eu vou clicar nesse daqui anterior, venho aqui em formatar, painel de seleção e vou tirar o quê? A visualização dele. Para quê? Para que eu possa mexer somente com a animação do pino que ficou, tá? Vem aqui em painel de seleção, seleciona todo mundo, venho aqui no meu pontilhado e vou trazer ele para o lugar que tá certo. E aí agora você vai avaliar se está certo ou não. Lembrando que eu preciso acrescentar a animação do GIF, aparecer, adiciono, desaparecer. Seleciona os dois. Vai disparar ao clicar em, agora, peão amarelo 4. Animação de aparecer após anterior, animação de desaparecer com anterior, porém com atraso de 2 segundos. Avaliem se as animações estão corretas. Eu já vejo que não tá, mas avaliem. Fez todas as animações, tirando sempre a visualização? Vamos voltar com a visualização agora. Então, clica aqui em painel de animação. Desculpa. Clica aqui em formatar, painel de seleção e vai tirando, né? Aliás, colocando a visualização. Então, agora eu consigo ver todos os meus peões, né? Aí chegou o momento da gente colocar a página de pergunta. Então, eu peguei lá na internet uma figura de pergunta, aumentei, deixei ela bem grandona. Venho aqui em animações e vou colocar um zoom nela. Venho em painel de seleção, vou pegar essa animação e colocar de maneira aleatória aqui entre as animações dos meus peões. Lembrando que essa minha animação ela tem que ser com anterior, tá? Quando eu coloquei quatro
4 equipes, eu coloquei uma pergunta para cada peão e um peão eu coloquei 2 perguntas. Como aqui eu não fiz todos, né, que eu estou só mostrando para vocês, eu vou colocar mais de um aqui, mas saibam para vocês dividirem dessa forma. Então, zoom novamente, vem aqui e arrasta. Uma dica também, não coloque muito próximo a pergunta daquela página final, aliás, daquela parte final colorida do tabuleiro, tá? E com o anterior. Vocês vão ter inúmeras animações aqui. Então, às vezes, é melhor o quê? Você realmente tirar as visualizações. Então, por exemplo, agora eu vou trabalhar só com peão verde. Depois eu vou trabalhar só com peão azul, porque vai ficar complicado, tá? Aqui pra mim tá tranquilo, porque eu não tô trabalhando com todos os meus peões. Mas pra vocês, se atentem nisso daí, tá? Não vai dar pra poder pegar e ir arrastando aqui como eu tô fazendo, tá? Porque vão ser muitas animações. Muitas. Então, digamos que eu coloquei aqui... Então, digamos que eu coloquei aqui de maneira aleatória as minhas perguntas. O que que eu fiz no meu? Vim de novo aqui em formatar, painel de seleção. Tirei as visualizações de todos os meus peões e deixei apenas a visualização da pergunta. Observe que somente a pergunta eu estou conseguindo visualizar. Por quê? Aí, lá no meu painel de animação, eu consigo ver quantas perguntas eu tenho. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 perguntas, sendo que 2 estão lá no peão amarelo, 1, e outra está no peão amarelo, 3, tá? Então, quando vocês fizerem isso, vocês vão observar o quê? Se tem 20 questões, por exemplo. Se todas as 20 questões estão separadas direitinho de acordo com os peões. Se cada peão está com uma pergunta. Então, vocês vão dosar isso daqui. Com tudo selecionado, com todas as perguntas selecionadas, eu clico com o botão direito, venho aqui em opções do efeito, e onde tem som, eu coloquei o som de bomba. Ok, porque na hora que aparecer, ele vai ter um barulho diferente no nosso jogo, tá? Fez isso, vamos voltar aqui para visualizar todos os elementos. Então, volta a visualização. Beleza. Essa mesma telinha aqui de pergunta, ela também vai ter uma animação para desaparecer. Então, eu vou clicar nela, animações, adicionar animação, e vou colocar um zoom, mas o zoom agora é de desaparecer. E só que essa animação de desaparecer, ela vai ter um gatilho na minha própria imagem, tá? Por quê? Quando por exemplo, aqui, ó, meu peão amarelo tá andando, chegou aqui, vai brotar essa tela de pergunta, ok? Eu vou clicar nela e ela vai me direcionar para o meu painel de pergunta, painel de seleção. Beleza. Só que quando eu voltar para cá, o que que tem que acontecer com isso daqui? Tem que sumir, para eu voltar com o meu jogo normal. Então, essa animação de desaparecer, eu vou colocar o gatilho nela própria, né? Então, tá aqui. A tela principal, que é a mais complicada, está pronta. Só falta colocar o hiperlink para a próxima página, depois a gente vê isso. Mas ela está pronta. Vamos então para o nosso painel de seleção. Esse painel de seleção, vocês podem procurar o template que vocês quiserem. Eu preferi fazer esse template aqui, ó, de triângulos, quadradinhos, da cor do ludo. Esse painel eu também fiz, tá? Então, eu vou aqui desagrupar. Aqui, ó, eu tenho 4 triângulos que eu juntei tudo, agrupei e fui colocando, né, um do lado do outro e pintando os quadradinhos, os triângulos, para quê? Para fazer par um do outro. Então, aqui vermelho, aqui amarelo, amarelo, aqui azul, azul e assim por diante, tá? Copiei isso daqui e colei como imagem. Então, aqui eu tenho uma imagem do qual eu coloquei no tamanho certo, para não perder qualidade nem nada. Entre meio a esses meus quadradinhos, eu coloquei esses círculos com as numerações. Então, esse aqui é o nosso painel de seleção das perguntas. O que vai acontecer com esse meu círculo? Ele vai desaparecer quando eu clicar nele. Então, eu clico no círculo, venho aqui em animações, desaparecer.
Vou lá no meu painel de animação e esse meu círculo aqui, para mim, ele é o elipse 57. Então, eu clico em disparar ao clicar em elipse 57. Então, eu estou colocando um disparo nele próprio. Então, quando eu clicar nele, ele vai desaparecer. Agora, eu clico nesse círculo, venho em pincel de animação, clico 2 vezes e vou clicando em todos os outros círculos. Dessa forma, ele está copiando todas as animações e elas já vão automaticamente com o gatilho. Cada uma no gatilho da sua própria bolinha, né? Então, aperto o ESC, pronto, sumiu. E aqui, se vocês observarem, ó, todas as animações, elas estão engatilhadas, certo? Painel de animação feito. Aliás, painel de seleção feito. Vamos, então, para a nossa página de pergunta. Na página de pergunta, eu peguei de novo o layout, que eu já tinha feito. Coloquei aqui um quadrado branco, colocando quase toda a tela. Fiz aqui um triângulo preto para poder colocar a numeração. Coloquei dois retângulos, né, de cantos arredondados para fazer a pergunta e a resposta. Aqui eu peguei um quadradinho, ó, coloquei aqui ver resposta e coloquei aqui de trás. Coloquei essas duas caixinhas, sendo uma positiva, né, que acertou, e sendo a negativa, que errou. Coloquei esse pino aqui, da cor preta, para poder fazer a minha marcação, que vai ser uma cor neutra em relação ao ludo. E essa seta. Então, o primeiro passo, o tempo. Qual que vai ser esse tempo de resposta? Eu coloquei 30 segundos. Então, eu clico nele, no meu pino. Vou lá em animações, linhas. Vou pegar aqui essa linha e vou colocar lá no final. Agora, a gente vai em painel de animação. Aqui, que eu já tinha renomeado ele para tempo, né? Clico com o botão direito, iniciar com anterior. Clico com o botão direito novamente, intervalo. E o intervalo dele vai ser o tempo que você quer de resposta. Vou colocar 30 segundos. Ok, então, esse bonequinho vai demorar 30 segundos para percorrer todo esse trajeto. Agora, a questão das animações aqui. A primeira coisa que aparece, deixa eu mostrar aqui no jogo pronto. Quando a gente clica no slide pronto de pergunta, ele só aparece isso. A numeração, o bonequinho andando e esse primeiro retângulo aqui, ó, que vai ter a sua pergunta. E aqui eu tenho o campo ver resposta. Quando eu clico em ver resposta, vai descer a minha resposta, vai juntar as informações aqui do acerto e do erro, o que vai acontecer, e vai aparecer a minha setinha. Então, observe nas animações que vão acontecer quando eu clicar em ver resposta. Certo? Então, agora a gente vai fazer essa animação, vai reproduzir ela. Primeiro, esse meu campo aqui de resposta, eu coloquei uma animação de flutuar para baixo. Detalhe, esse tempo, ele é muito longo, então eu vou clicar com o botão direito, intervalo, e vou trocar de 1 segundo para 0,5 segundos, para descer mais rápido. Essa minha opçãozinha aqui de resposta correta, eu vou colocar a animação de surgir. Só que é um surgir da minha esquerda para a direita. E essa daqui que tá errada também vai ser surgir, só que vai ser da minha direita para a esquerda. Essa animação, ela vai acontecer após o anterior, ou seja, depois que descer a minha resposta, isso daqui vai entrar. Só que à medida que ela entrar, esse vermelho também vai entrar. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou colocar com o anterior. E essa minha setinha, eu vou colocar a animação dela de apagar, só que é um apagar de entrada, tá? Então, ele vai aparecer aos poucos. Vou deixar ela aqui mesmo, opção para cima. E vou colocar aqui também após o anterior. Só que todas essas minhas animações, exceto o meu bonequinho do tempo, eu vou selecionar aqui, elas vão acontecer quando eu clicar em ver resposta. Então, eu venho em disparar ao clicar em ver resposta. Então, elas estão engatilhadas. Então, quando eu clicar aqui em ver resposta, isso daqui vai flutuar para baixo. Isso daqui, ela vai entrar para cá.
juntamente para cá, essa daqui vai entrar, então elas vão se encontrar ao mesmo tempo. E quando isso aqui estiver finalizado, essa minha setinha, ela vai aparecer aqui subindo. Observem. Tá? Então, é isso o que vai acontecer. Nessa minha setinha, aí depois é só vocês editarem, né? Colocar a pergunta e resposta. Nessa minha setinha aqui, vou clicar com o botão direito, vou colocar hiperlink e vou colocar o hiperlink no slide principal, que vai, nesse meu caso aqui, slide 2. Pronto. Para fazer as próximas, a gente vai fazer o quê? Vai clicar com o botão direito, duplicar o slide. Pode apertar F4, que ele vai duplicando. Depois é só vir aqui, agora aqui é a pergunta de número 2, vai redigir sua pergunta, vai redigir sua resposta e vai escolher aqui as prendas, tanto de positivo, se acertar, quanto de negativo, tá? Vai escolhendo e vai fazendo isso daí. Quando isso aqui estiver pronto, todos os slides de perguntas estiverem prontos, a gente vai voltar aqui no meu painel de seleção, vai clicar com o botão direito e vai lá, hiperlink para o slide 4, que é o slide número 1. Clicar com o botão direito, hiperlink, agora slide 5. Aqui slide 6 e assim por diante até finalizar. Ou seja, eu vou colocar um hiperlink para os meus slides de perguntas, tá? E aí, voltando aqui para minha tela principal, essa minha imagem de pergunta, ela também vai ter um hiperlink. Voltando aqui para minha tela principal, essa minha imagem aqui de pergunta, ela também vai ter um hiperlink indo lá para o meu painel de seleção, que é esse daqui. A gente vai selecionar agora, clicar no primeiro slide do seu jogo, pressiona o Shift, setinha para baixo, para selecionar todos os slides ao mesmo tempo, tá? Vai vir aqui em transição e vai tirar o ao clicar do mouse, se estiver selecionado, e vai tirar esse após também. Então, aqui os dois vai ficar sem flag. Clica fora e pronto, tá? Fez isso, tirou lá as transições, o jogo está pronto. É só salvar. E um detalhe muito importante, vocês vão demorar tempo para poder fazer esse jogo. Então, quando você abrir já um PowerPoint para fazer o jogo, já salva. Salva ele. Fez alguma coisinha, fez toda a animação de um peão, salva novamente. Fez outra animação, salva. Porque se der algum problema, se cair energia, qualquer coisa que seja, você tem o seu material salvo até um certo ponto. Se não salvar e acontecer qualquer coisa, você perde tudo. Então, salva sempre o seu arquivo e lembre sempre de salvar de tempo em tempo, tá? Então, esse aqui é o nosso jogo. Como eu falei para vocês, ele é um jogo, é tranquilo de fazer. Tranquilo porque não é difícil, porém, tem que ter calma, porque são muitas animações. Como vocês viram, vou mostrar o jogo pronto aqui. Olha aqui a quantidade de animações que nós temos só em um slide. São muitas animações. E são animações bem minuciosas, tá? Então é isso que acontece nele. É que a gente tem que ter muita atenção. Então faça suas animações, testem uma a uma. Eu testei. Eu coloquei para apresentar e testei uma a uma, clicando bonequinho por bonequinho, para ver se ele estava indo de maneira corretamente, para ver se o slide de pergunta aparecia, para saber se os hiperlinks estavam funcionando corretamente, todas as animações estavam funcionando corretamente, tá? Precisa passar por isso daí. Mas depois que fica pronto, gente, é lindo, maravilhoso, a dificuldade por ter feito depois você salva esse jogo e é só adicionar ali as perguntas de acordo com a sua turma. Ah, eu ministro aula para o 3º ano e para a 8ª série, então, beleza. Pega, faz 2, copia um arquivo, salva o outro, né? E vai adicionando as perguntas. Então, depois que é feito, é tranquilo, é só adicionar ali as informações e pronto, tá? O difícil é para fazer de imediato, de início de tudo. E de novo, tá sem tempo para fazer, porque precisa de tempo. Tá sem tempo para fazer? Clica no link aqui embaixo, conversa comigo,
por um preço bem em conta, você tem esse jogo aí prontinho para só editar suas perguntas, certinho? Então é isso. Caso vocês tenham gostado do jogo, gostado da dica, deixe o seu like, coloca nos comentários o que achou. Me dê outras sugestões, eu já tenho aqui um caderno cheio de sugestão e eu quero ter muito mais, para trazer muito mais coisas para vocês. E todo o conteúdo que eu apresento aqui é porque vocês colaboram com isso, trazendo ideias, porque eu sozinha não sou nada, tá? Então eu agradeço muito as ideias que vocês têm me dado e eu quero receber mais ainda. Qual que é a ideia que você tem para me passar? Então, deixa aí nos comentários qual que é a sua sugestão, qual que é a sua ideia. E para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigada e até a próxima!